Tá vendo? A Gabriela queria aula presencial, ó. Tá viajando e consegue assistir aula, né? Nossa, eu tô Hoje eu dei sorte. Onde? Tá na praia? Tô em Atibaia. Atibaia, tá. Inveja o nome, né? Eu. Inveja, né? Bom, vocês estão vendo a tela, né? Tamo sim. Tá. Então, a semana passada, a aula passada, a gente viu juros simples, né? E taxa equivalente. A gente viu a parte de sequências também, pagamento em parcelas, né? Então, aí, as dúvidas de vocês, na próxima aula, a gente vai tirar, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre juro composto, né? Então, o que é o regime de juro composto? É o mais comum no sistema financeiro e o mais útil para cálculo de problemas do dia a dia. A gente aplica o conceito e cálculos em financiamento de investimento, compras parceladas a longo prazo e outros, né? Então, quer dizer, vamos ver como ele é feito, né? A comparação aqui, tá? Vamos supor que a gente tem R$ 1.000 e uma taxa de 20% ao ano em 4 anos, né? Então, como que é feito o juros simples, né? Ele trabalha sempre em cima do capital, né? Então, você tem o 1.000, calcula 20%, dá 200 e soma, né? Aí, no ano seguinte, né? Você tem também, você pega o juro e soma no, no, no valor, né? Para o terceiro ano, pega os 200 e soma no valor. No caso do juro composto, né, ele calcula o juro em cima do montante do ano anterior. Então, vocês estão vendo aqui, né? Aqui ele pega 1.200, soma 200, dá 400. Desculpa, 1.400. 1.400 soma 200, dá 1.600. 1.600 soma 200 dá 1.800. Mas é sempre calculado, o juro é sempre calculado sobre o capital. No caso do juro composto, né? No primeiro ano, ele calcula 20%, dá 1.200. No segundo ano, ele pega esses 1.200, está aqui, ó, e calcula 20%, dá 240. E aí já sobe o valor final, vai para 1.440. No ano seguinte, ele pega o 1.440, calcula 20%, dá 288. Aí somando, né, o 288 com 1.440 dá 1.728. No último ano, ele pega o 1.728, calcula 20%, dá 346, soma no 1.728, dá 2.074. Então, se a gente comparar o juro simples por 4 anos, R$ 1.000, ficaria um valor final de 1.800. Se for para juro composto, é 2.074, né? Então, não precisa nem falar os financiamentos que a gente faz, lojas e tudo mais, qual que eles usam, né? Eles usam o juro composto para ter um valor final maior, tá? Então, aqui a gente tem um comentário, né, do Einstein, né? O juro composto é a oitava maravilha do mundo. Quem entende ganha, quem não entende paga, né? Então, quer dizer, a gente muitas vezes não tem muito o que fazer, tem que pagar, né? Então, no regime de capitalização composta ou exponencial, os juros são incorporados ao principal, foi o que a gente viu no exemplo na comparação anterior, né?
a cada período de pagamento que chamamos de período de capitalização. Então, quer dizer, os juros incorporados são incorporados ao principal e é calculado os juros, tá? Sobre o total. Então, algumas letrinhas que a gente já está acostumado, né? O capital é o C, é a quantidade de recurso financeiro disponível ou exigido no ato de uma operação financeira, de compra ou aplicação. O capital também é denominado valor presente, VP, e valor atual, VA. O montante também é denominado valor futuro e é o resultado futuro da operação financeira realizada com o capital. E os juros, o J, são as compensações financeiras das operações realizadas representando um acréscimo. Quer dizer, sobre os itens, as siglas que a gente utiliza, não muda nada do juro simples e do juro composto, né? A única coisa que vai mudar é como vai ser a composição do juro composto, tá? Bom, o que a gente tem aqui? Para a gente entender, né? No juro composto, é como ele falou na definição no slide anterior, é um crescimento exponencial, né? Então, exponencial é nessa linha, ele começa a crescer pouco e aí vai numa crescente, né? Então, esse aqui é o tipo, é um crescimento exponencial. No caso do juro simples, a gente viu que ele é uma reta, né? Ele começa aqui, vai para cá e vai subindo como uma reta. Então, a gente chega aqui no ponto de ter a diferença dos dois, tá? Então, qual que é a diferença dessa fórmula do juro composto para o juro simples, né? Então, no juro simples, o que a gente tinha? A quantidade de períodos, o nosso N, ele multiplicava pela taxa. Ele não era elevado como é aqui, né? Então, no juro simples era 1 mais I vezes N, né? Era a nossa fórmula. Agora, no juro composto, o que ele é? É 1 mais I elevado a N, né? Que é o caso de potência, e aí vai dar um valor exponencial. Então, ele tem para a gente aqui que a taxa de juros é o I, a gente já sabe, né? O N é o prazo da operação financeira, aqui é elevado, né? Então, né, no caso do juro composto é elevado, e a nossa fórmula final fica C é 1 mais I elevado a N. Tá? Então, a gente pode dizer que essa é a equação dos montantes do juro composto. Então, a diferença, aí o que a gente vai começar a observar agora? Quando a gente tiver um problema ou uma necessidade de aplicação de juros, saber o montante, a gente vai precisar saber se vai ser corrigido por juros simples ou vai ser corrigido por juro composto. Se for corrigido por juros simples, nós vamos usar a fórmula que a gente vinha utilizando, que era I vezes N. Como se for juro composto, nós vamos colocar elevado a N, para ter o valor final, tá? Então, aqui a gente já começa a ter uma visão de como que a gente vai aplicar quando a gente tem a entrada, né? Também não muda muita coisa com relação ao juro simples, né? Então, o que a gente tem? Algumas situações, a gente negocia compra ou serviço, eles exigem uma entrada. Nesse caso, é uma alteração do cálculo. O que a gente tem? O capital, ele é o valor à vista menos a entrada, né? E o valor à vista a gente sabe que é o AV, a entrada é E, e a equação final fica M é igual C, 1 mais I elevado a N, onde o C vai ser a diferença
da entrada pelo valor, o valor à vista menos a entrada, né? Que é isso aqui. Nosso capital vai ser o valor à vista menos a entrada. Tá? Aqui não muda nada do anterior, tá? Se chegar em alguma situação próxima que você ficou em dúvida, Pedro, a gente pode também tirar, tá? Se for esse caso do à vista menos a entrada, tá? Então, aqui ele traz um problema para a gente, né? Uma pessoa tomou emprestado R$ 1.000 a uma taxa de juros composto, ó, tá vendo? Ó? Agora começa a aparecer aqui, juro composto de 4% ao mês, para ser paga após 2 meses, e aí que é que determina o valor a ser pago no acréscimo. Então, aqui, a gente, igual no juros simples, a gente vai pagar de uma vez só. Eu peguei o dinheiro aqui e vou pagar daqui 2 meses, a uma taxa de 4% ao mês. Tá? Então, aqui tem o desenhinho, né, para a gente entender bem. Na data zero, a gente tem um empréstimo de 1.000 e a gente quer saber qual vai ser o montante depois de 2 meses, tá? E a uma taxa de 4% ao mês, tá? Da mesma forma como a gente fez no outro, 4%, tem que transformar em decimal, divide por 100, é 0,04, né? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem, realizando o cálculo, né? O 1.000 é o valor que a gente emprestou, que é o C. A taxa de juro é 0,04, né? Está aqui. E o N é igual a 2, elevado a 2, tá? Fazendo esse cálculo, dá 1.081,60. Tá? Eu não sei, a gente costuma usar a calculadora HP12C para fazer esse cálculo de potência, né? No caso, alguma calculadora que vocês tiverem que faça potência, pode usar. Se não, a gente pode usar o emulador da calculadora HP12C. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, tá? Então, o que a gente tem aqui? Se somar o 1 mais 0,4, a gente vai ter 1,04 ao quadrado, né? Então, sempre que a gente tiver... Isso aqui foi aquela primeira aula que a gente deu uma relembrada, né? 1,04 ao quadrado não é 1,04 vezes 2, né? É 1,04 vezes 1,04. Quer dizer, como é elevado ao quadrado, a gente não precisa usar a função de potência. A gente pode usar 1,04 vezes 1,04. Agora, se fosse um número muito grande aqui, seria melhor usar a função de potência, tá? Então, o que a gente pode fazer? A calculadora HP12C, né? Ela é uma calculadora científica, né, financeira, e dá para a gente utilizar para fazer vários cálculos da matemática financeira, tá? Então, vocês entram lá no Google, tem esse emulador da HP12C, tem vários, né? Eu peguei o primeiro que apareceu aqui, tá? Ele chama a faculdade, pegou da faculdade Estácio, o primeiro que apareceu aqui, né? Você entra aqui, ele já pega e já traz a HP12C, né? Então, ela tem algumas diferenças da calculadora normal, né? Alguém de vocês conhece HP12C? Não conheço, não, prof. Só conheço a científica, É. aquela grandona. Então, como que a gente faz normalmente nas calculadoras, né? Vamos supor que a gente vai fazer 2 vezes 2, né? Na calculadora normal. O que a gente faz? 2 vezes. Aperto 2, aperto vezes, aperto 2 e aperto igual, né? É assim que
que a gente faz nas calculadoras normais que a gente está acostumado, né? Na HP12C, como que a gente faz? Aqui eu não tô, aqui eu tô, é slide, né? Não é emulador, tá? Não entrei no emulador. Mas como que a gente faz? Deixa eu pôr aqui. Ficar mais fácil de entender. Então, como que a gente faz para multiplicar 2 vezes 3 na calculadora HP12C, né? Então, a gente coloca o 2, ele vai para o visor. Aí, ao invés de aplicar o vezes, eu dou o Enter, que ele vai trabalhando com memórias, né? Aí, depois, eu coloco o número 3, eu vou fazer 2 vezes 3, né? E aí, eu dou o multiplicar, tá vendo? Aí, deu 6, né? Fazer 5 vezes 8. Eu dou 5, eu dou Enter, que aí ele coloca numa memória, 8 vezes 40, tá? Vou fazer 9 dividido por 3. 9. Sempre o primeiro número eu dou Enter. Aí, 3 dividido, tá? Então, essa é a lógica da HP12C. Tá bom? Depois ele tem aqui todo, ó, tem N, tem I, tem PV, PMT. A gente, quando chegar em alguma etapa do nosso curso, aí eu vou ensinar para a gente utilizar essas funções e aí ele já calcula direto o valor. Só que agora a gente precisa aprender um pouquinho as fórmulas, tá? Como que é calculado, mas depois, mais para frente, nas próximas aulas, a gente vai utilizar essas funções aqui, tá? Então, quer dizer, na mesma lógica desses cálculos, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão, a potência, né? É essa função aqui, ó, y elevado a x. Então, como que a gente faz para elevar um número à potência, né? Então, a gente vai querer 1,04, né? Então, a gente põe 1,04, aí a gente dá o Enter, né? Aí a gente quer elevar 2, põe o 2, né? E aí vai ficar y elevado a x, tá? Então, quer dizer, o primeiro número que entra vai ser o x, desculpa, o y. Primeiro número que é quando a gente vai fazer a potência. O primeiro número que é o y e depois o segundo é o x, tá? A gente, às vezes, aqui ele está trabalhando só com 2 casas decimais. Se a gente quiser trabalhar com 4, a gente dá o f de função 4. Então, ele aumenta para 4 casas decimais, tá? Então, aqui é mais para vocês irem tomando um pouquinho de conhecimento da HP12C, mas a gente vai caminhando um pouco com ela, né? E tem também vários vídeos no YouTube, porque aqui ela tem muitas funções, e aí tem vários vídeos, coloca lá alguma coisa que queira saber como que se faz a parte financeira ou parte científica, ela faz diversas funções, tá? Então, é mais para ter conhecimento, tá? E quem for, na verdade, não precisa se comprar essa calculadora, né? Quem for trabalhar na área financeira, é interessante ter uma calculadora que custa 300, 350 reais, mas só quem for trabalhar na área financeira, tá? Voltou aqui, né? Então, aqui foi o cálculo que a gente fez, né? 1,04, aí dá o Enter, né? Aí dá o 2, e depois dá o y elevado a x.
a gente chegou no 10816, que é a gente voltou com o slide, tá? Aí a gente entra com 1, que é o 1000, tá? E multiplica, vai dar o valor, 1081,60. É aquele valor que a gente tinha aqui, ó. Tá? 1081,60. Então, a gente fez esse cálculo inteiro com a HP, tá? Então, colocou 104 ao quadrado, né? Usou aquela função, multiplicou por 1000, chegou no montante 1081,60. Poderia se fazer de diversas formas, não precisa elevar ao quadrado, pode se multiplicar 104 vezes 104. A única coisa que tem que ter em mente é que, como às vezes a gente fica um tempo sem utilizar, né? A potência não é vezes 2, ou quando aparecer 3 aqui não é vezes 3. Se for a potência 3, é 104 vezes 104 vezes 104. Então, o número se repete, a multiplicação dele se repete pela potência. Então, alguns alunos costumam confundir, né? E aí o resultado não bate, né? Lembraram da potência, da parte da potência? Sim, Aham. pro. Gostaram da HP? É muito complicado? Não, parece ser fácil até agora, mas tudo parece fácil no início. É Mas verdade. a HP, né? Tem que acostumar um pouco com o jeito dela, né? É. Aham. Bom, vamos lá. Então, aplicando hoje na caderneta de poupança, 20 mil, qual o montante gerado ao final de 4 anos, sabendo que a rentabilidade mensal é 0,5? Tá? Então, ó, ele quer saber de 4 anos e a rentabilidade mensal é 0,5. Então, como a gente não aprendeu ainda fazer a equivalência da porcentagem ou dos juros, né, da rentabilidade, transformar o mensal em anual para o juro composto, né? Então vamos ver como ele vai fazer com essa parte dos anos aqui, tá? Aqui já está o resultado, né? Vai dar 25.409,78, tá? Então, o que a gente está fazendo, né? Ó, o M é o C1 mais I elevado a N, né? O capital é 20 mil. O juro é 0,5 ao mês ou 0,005. 4 anos corresponde a 4 meses, né? Desculpa, 48 meses. Então, por quê? A gente tem a taxa mensal. Então, se a gente tem a taxa mensal, nós vamos ter que usar o quê? O nosso N vai ser em meses. Apesar dele estar falando em ano, a gente está transformando o 4 anos em 48 meses, tá? Então, a gente vai calcular o montante. É só substituir na fórmula, 21 mil, 1 mais 0,05 elevado a 48, né? Esse 1,005 elevado a 48 dá 1,2705, né? Então aqui não tem jeito, aqui não daria para a gente. Imagine a gente não usar a potência, o cálculo de potência da calculadora, a gente ia ter que escrever 1,005, 1,005, 1,05, 48 vezes. Teria que ficar na calculadora multiplicando, né? Então, 1,005 elevado a 48 dá 1,2705. Vamos ver se é isso mesmo? Então, para limpar a calculadora, é CLX, tá? De clear, tá? Aqui a gente tem 1,005, então vou limpar 1,005.
005, né? Enter, 48, y elevado a x, tá lá. 1,2705, tá? Então é o que está aqui, ó, 1,2705. Aí multiplica por 20.000, dá 25.409,78. Aí eu tinha até deixado aqui como se fazer na calculadora HP. Esse tipo de exercício não é difícil, né, pessoal? Não, é bem tranquilo, por Bem enquanto. tranquilo, né? Aí o que a gente erra mesmo o que a gente pode errar mesmo é errar na conta, né? Sim. Se fizer alguma coisa errada, né? Mas a princípio é uma continuação do que a gente fez na aula do juros simples, mas é só mudar a fórmula aqui para o N, tá? Uhum. Vamos em frente. Professor, uma dúvida. Essa questão de potência, a gente vai, tipo, se tiver alguma prova com isso daí, a gente vai poder utilizar a calculadora? Sim, pode. Depois, se a gente indo para o presencial, vocês podem baixar a calculadora no celular, tá? Tem a versão também da HP12C para o celular. Tem aplicativo lá que dá para baixar, tá? Não tem problema nenhum, não, tá? Aí eu só fico de olho se na prova ficar fazendo com a mão, arrastando, né? Na calculadora é apontar com o dedo, né? Então, mas tudo bem, dá para. Você entendeu, né, Gabi? Então, o importante é isso, né? Mas não, tudo bem, não precisa comprar calculadora. Se tem alguma calculadora que calcule potência, leva. Se não, baixa uma calculadora no celular, não tem problema não, tá? Beleza. Beleza, né? Não, o nosso negócio não é. O importante aqui é demonstrar para vocês como são a- as fórmulas, como são. É mais na linha do aprendizado mesmo, para vocês conhecerem, né? Então, e vou evitar ao máximo ter cálculos complexos, né? Então, não é o sentido. O negócio é entender, né? Não, de boa. Então, aqui é sempre, aqui, por exemplo, aqui, né? Ó, determinado capital gerou, após 24 meses, um montante de 15.000. Sabendo que a taxa de juros é 2% ao mês, determine o valor desse capital, né? Aqui, vocês podem questionar, taxa. Aqui a gente está falando que é composto porque a gente está nos exercícios de juro composto, né? Mas quando aparece aqui, a primeira coisa que vocês vão questionar o que que é? É juro simples ou juro composto, né? Então, aqui nós vamos usar juro composto, mas deveria vir escrito aqui, tá? Então, o questionamento que vocês têm que fazer é se é juro simples ou juro composto. Então, a gente tem montante de 15.000, né? Depois de 24 meses, ele quer saber o capital. Então, aqui a gente inverte, mas vai usar a mesma fórmula, né? O capital vai ter 9.325 e 82. Então, vamos ver como é a fórmula, né? Então, o que que a gente tem? Capital é 1 mais i elevado a n, a gente quer achar o capital. O n é 24 meses, o montante é 15.000, o i é 2% ao mês, que é 0,02. Então, aqui a gente substitui na fórmula todos os valores, só lembrando, né? Sempre façam esse memorial de cálculo, que fica muito mais fácil na hora de calcular. Se não colocar, já ir colocando direto na fórmula, a gente às vezes pode se enganar, né? Então, faz esse memorial, o que que a gente, olhando o descritivo, o que que a gente quer fazer? Quer calcular o capital, quantos meses, qual que é o montante, qual que é o juro. A partir daqui que a gente tem esse memorial, é só substituir na fórmula, né?
Mesma coisa aqui, ó. 15.000, 1 mais 002 elevado a 24, né? Aí calcula 102 elevado a 24 dá 1,6084 vezes C, passa, está multiplicando, passa dividindo, né? Aí vai dar um capital de 9.325,82. Tá? Nada de difícil, né? É mesmo matemática e aplicar a fórmula, tá? O outro, né? Quanto terei de aplicar hoje num fundo de renda fixa para que no final de 10 anos, a uma taxa de 1,3 ao mês, haja um montante de 100.000, né? Então, esse é alguma coisa interessante, né? Para a gente, né? Eu quero aplicar um dinheiro hoje, né? Daqui 10 anos eu quero ter 100.000, né? Quanto que eu vou ter que aplicar aqui? Quer dizer, ele não é um pouco por mês, mas quanto que eu preciso aplicar para, mais ou menos sabendo a taxa, né? Quanto que eu vou ter 100.000, né? Então é parecido com o anterior, né? 21, aqui é aquilo que eu falei para vocês, a gente começa a trabalhar com aproximação, né? Então, tem um arredondamento, a gente vai mais ou menos naquele valor aproximado, né? Então, quando a gente pega aqui um valor alto, né, 21.226 ou 225, praticamente é aproximação, então a gente pode usar qualquer um dos dois aí, né? Esse aqui foi o nosso cálculo, tá? Então, usando a fórmula, 10 anos vezes 12 meses, a gente tem 120 meses, né? A taxa de 1,3 ao mês é 0,013, montante de 100.000, né? Substituindo na fórmula, o capital, 1 mais 0,03 elevado a 120, né? Aí 1,013 elevado a 120 dá 4,7.112, né? Aí fazendo o cálculo dá 21.225,92, tá? Então, aqui 21.225,92, o meu deu esse aqui, mas também uma outra vez com mais casas após a vírgula, você vai ter esse valor aqui, 21.226. Então, é sempre na linha de aproximação, dependendo de quantas casas você usa aqui nessa parte da potência e tudo mais, tá? Se você usar só 2 casas, vai dar valores próximos, mas não vai estar errado, né? Então, é mesmo a parte de arredondamento, tá? Então, normalmente a gente usa 4 casas quando chega aqui, e no final, quando fica no número final, a gente traz para 2 casas, né? E aí a gente tem aquela regra, né? Vocês lembram da regra da regra do arredondamento? Não sei não, hein, prof. Então, o que a gente tem, né? Por exemplo, a gente tem alguma coisa assim, 9,6, né? Então, se o número, como 6, 8, tá? 9,68 e a gente quer deixar só para uma casa depois da vírgula, tá? Então, como o 8, a casa que a gente vai tirar, né? O número que a gente vai tirar
é maior que 5, né? Então a gente aumenta 1 no anterior. Então a gente faz isso aqui. Então vai ficar 9,7. Tá? Ah, sim, lembrei. Agora eu lembrei, Lembrou, pronto. né? Então, como a casa que a gente vai tirar é maior que 5, fica 9,7. Se fosse 9,62, então a casa que a gente vai tirar aqui é menor que 5, né? Menor ou igual a 5, aí fica 9,6, tá? Então, aqui se é de 6 para cima, 6, 7, 8, 9, a gente soma 1 no anterior. Se for até 5, a gente tira simplesmente o número. Então, esse é o arredondamento que a gente faz, tá? Tudo bem? Sim, proa. Beleza. Tudo certo. Lembraram? Sim. Mas isso não tem. Se a gente jogar na calculadora, a calculadora faz para a gente, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Então, ó, igual aqui, ó. A gente tem aqui 1,2705, né? Se eu quiser ficar com duas casas, eu dou F2. Ele tirou ele tirou 0,5. Se eu quiser ficar só com uma casa, eu faço F1. O que ele fez? Como o 7 é maior que 5, ele pegou e somou 1 no 2, tá? A calculadora já faz isso para a gente e o que é feito no arredondamento é isso aqui. Vamos em frente? Vamos sim. Vamos sim. Então, lá no livro, né, ele traz esse link aqui. Esse artigo aborda bastante o juro composto, né? Se vocês quiserem aproveitar, ler um pouco mais, tal, mas lá no começo, na primeira aula, quem teve a oportunidade de ver a gravação, eu falei do Khan Academy, né? Aqui como a gente está. Então, aqui é um curso gratuito, né? Esse site é um indiano que desenvolveu, então ele tem diversas. É só fazer um cadastramento do Google aqui. Então ele pega toda a parte da matemática de todos os anos, né? Tem português, então quer dizer, se quiser tirar dúvida, né? E aqui tem um monte de outros cursos, tudo gratuito, né? E você pode tirar dúvida. Tem as aulas, você entra aqui, tem as aulas, todo chama Khan Academy, né? Tem até para a parte da faculdade, né? Fundamentos da matemática, aritmética, tal. Você tem dúvida dessa parte de potência, aquela parte de sinais, em algum desses anos aqui tem aquele sinal, mais com mais dá mais, menos com menos dá mais, né? Mais com menos dá menos. Então, aqui dentro, a dúvida que você tiver de matemática ou de outras disciplinas, você tem aqui várias aulas, tem trigonometria, estatística e também as disciplinas da educação básica, né? Até para dar um apoio para a gente, ó. Aqui tem matemática do ensino médio, então aqui tem do ensino fundamental e aqui tem do ensino médio, né? Então, esse site é bem legal. O Khan é um indiano e a ideia dele é o ensino gratuito, né? Então, ele se naturalizou americano e ele desenvolveu esse site, o Khan Academy. Tem várias escolas que utilizam o conteúdo dessas aulas
para ser utilizado nas aulas também. Então, se vocês tiverem dúvida, quiser alguma coisa de matemática, com certeza vocês vão encontrar aí, né? Então, alguma... não entendi direito como que faz determinada... Ou não lembro mais como que faz potência, não lembro como faz equação do primeiro grau, equação do segundo grau. Vai aí que você vai achar, tá? Então, tem vídeos, tem exercícios, tem pessoal explicando, é bem legal, tá? E aqui, no nosso livro, ele também traz esse artigo aqui que aborda bastante a parte de juro composto, tá? Bom, como a gente viu lá até aqui tudo bem, né, pessoal? A aplicação da fórmula, né? Identificar o que o exercício pede e a aplicação da fórmula, né? O único cuidado mesmo é na potência, que às vezes a gente não lembra lá que potência não é vezes 2, é multiplicar o número 2 vezes, né? Agora a gente vai para a linha da taxa de equivalência, né? Quer dizer, lá no juro simples, então se a gente tinha uma taxa anual, a gente pegava, dividia por 12 e chegava na taxa mensal. Você tem a taxa mensal, você divide por 30, você chega na taxa diária, né? No juro composto, ele é um pouquinho mais complicado, né? E ele tem uma fórmula, quer dizer, a gente usa os mesmos 30 dias do período comercial para mês, 360 dias para ano, 12 meses, né? Só que para a gente calcular a taxa equivalente, né, a gente vai usar essa fórmula aqui, tá? Então, a gente vai ver um pouquinho como que a gente faz para pegar essa fórmula. Como se for igual você tem uma taxa anual, você quer transformá-la em mensal. Só que não é só dividir por 12, porque dividir por 12 é no juro simples, no juro composto precisa usar essa fórmula, tá? Então, o que ele fala, né? O A é o período apresentado e o P é o período pedido, tá? Então, a única coisa que a gente precisa lembrar. Então, vamos dizer, eu quero transformar, eu tenho uma taxa anual, né? E eu quero transformá-la em mensal. Então, o que ele vai aqui na minha forma? O A é o apresentado. Então, eu tenho a taxa apresentada anual, né? Então, o anual é 12 se é meses, né? E o P aqui vai ser 1, porque eu quero transformar em um mês. Nós vamos fazer exercício, vai ficar até mais fácil, né? No livro ele dá uma explicação, né? Mas é melhor a gente fazer exercício aqui para guardar isso, tá? Então, o que a gente tem? A gente tem essa fórmula que a gente vem usando, do montante, a fórmula da entrada, né, do valor à vista e a entrada, e a fórmula da taxa de equivalência que a gente vai começar a utilizá-la, tá? Então, vamos ver aqui como que a gente faz isso, ó. Calcule a taxa equivalente de juros simples de 24 ao ano, né? E ao mês e ao ano, tá? Aí, o que a gente vai fazer? A gente tem essa taxa de 24, que ela é de juros simples, mas a gente quer transformá-la como que ela fica para a taxa anual e mensal de juro composto, tá? Então, como que a gente faz aqui? Opa! A gente tem 24% ao ano. Então,
O que que ela é? Como ela é ano, ela é apresentada ano. O que que é ano comparado com mês? São 12 meses, tá? E o que que a gente vai querer? Vai querer ela em mês. Então é 1, tá? Então o P é 1 e o A vai ser 12. Por quê? A taxa é apresentada em ano, então o ano representa para a gente 12 meses, e o nosso A vai embaixo da nossa formulinha aqui. E o P, que é aquilo que a gente quer calcular, quer calculá-la mensal, então aqui é 1, tá? Então, como que fica a nossa fórmula de taxa equivalência? Essa taxa aqui, para a gente colocá-la numa taxa de equivalência mensal, né? Então, o 1 é relativo ao mês e o 2 é relativo ao ano. A gente substitui na fórmula, pronto, a gente fica com a fórmula pronta. A partir do momento que a gente monta a fórmula e já tinha o memorial de cálculo, o A calcular já sabendo e o P sabendo, a gente substitui aqui, pronto. Aí a partir daqui vira matemática pura, né? Não tem muito o que ficar complicado, tá? O mais difícil, né? E aí a gente tem que estar sempre atento, né? E aqui eu, para guardar, o que que eu faço, né? Se eu tenho uma taxa anual, né? Eu quero transformá-la em mês, né? Aqui ele tem que ser sempre o número menor em cima e o maior embaixo. Por quê? A partir do momento que eu fizer esse cálculo, eu vou pegar esse aqui, elevar a um número menor, eu vou ter uma taxa menor. Então, uma taxa menor, para uma taxa mensal, ela tem que ser menor que uma taxa anual, tá? Se confundir como fica o A e o P, é melhor usar essa lógica, tá? A gente vai fazer mais exercícios, vocês vão fixar direitinho, tá? Então vamos lá, ó. Então aqui eu substituí, como eu quero calcular a taxa mensal, ia estar sendo apresentada o anual, então é 1 sobre 12, tá? Então aí aqui ele define como ele fez, né? Então 104 elevado a 1 sobre 12, 1 sobre 12 é 0,083, aqui não tem jeito, vai ter que usar a calculadora, né? Vou mostrar para 104 a 0,083. É isso aqui, né? Vou limpar. 1,04. Enter. Ó, tá vendo? Aqui ele já jogou. Vou ter que fazer aumentar para 3, tá? Ou para 2, né? É melhor deixar 3 mesmo. Tá? E aí ele é elevado a 0,083, 1,24, né? 0,0833. Então, eu vou limpar aqui. 1,24, Enter. Ponto 0,833, tá? Aí, elevado, vai dar 1,18, vou aumentar um pouquinho. 1,0181. 1,0181. Então, esse cálculo aqui vai dar 1,0181 menos 1, dá 0,0181 vezes 100, é 1,81 ao mês. Então, o que a gente tem? Vamos voltar na nossa questão, tá? A gente tem aqui 24% ao ano, numa taxa de juros simples, fazendo a transformação para taxa equivalente em juro composto, a gente tem essa fórmula, né? E a gente chegou aqui
a 1,81 ao mês, tá? O mais complicado é aqui, né, pessoal? Montar aqui a porcentagem, né? Vamos fazer, vamos continuar aqui que vai firmar aí um pouquinho o conceito, tá? Então, a gente tem 24 ao ano é igual a 1,81 ao mês, tá? Agora a gente tem 1,5 ao mês, ao mês, que foi dado no problema, a gente quer transformá-la ao ano, né? Então, aqui é aquilo que eu falei para vocês, né? A gente tem ela ao mês e quer transformar ao ano. Então, ó, ao ano vai precisar ser um número maior. Então, por isso que, ó, aqui agora o 12, ele vai como sendo P. E o ao mês vai ser 1. Então, ele fica 12 sobre 1. Aqui vai dar um valor maior e vai dar uma taxa maior também, tá? Então, o que é apresentado, ele está apresentando ao mês, tá? Ele está falando, o apresentado é isso, é aquilo que ele está dando para a gente, a taxa mensal. Então, é 1, representa 1. E eu quero calcular a taxa pedida, que é o P da nossa fórmula, né? Aqui é o P sobre A, né? Então, o P da nossa fórmula vai ser 12, tá? Da mesma forma, a gente vem aqui, 12 sobre, 12 sobre 1, a taxa era 0,15, 0,015, elevado a 12, soma, né? 0,015 elevado a 12, vai dar 1,1956, menos 1, vai dar 0,1956, e uma taxa equivalente, aqui tá, não é ao mês, aqui é o ano, né? Esse aqui é o ano, tá, pessoal? No livro tá errado, a gente está transformando a taxa anual, tá? Tá bom? Ô, professor, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Esses juros aí, ele pode ser feito tanto com juros compostos ou com juros simples? Essa conversão de taxa? Não, a conversão, normalmente ela é feita em juros simples, né? A gente tem os juros simples e quer saber como que ele ficaria para a taxa de juro composto. Se a gente quiser fazer um cálculo, como a gente fez não tiver esse lado da conversão, a gente faz como a gente fez aqui, ó. Então, ó, a taxa aqui estava sendo apresentada em mensal e o pedido em anos. Então, o que a gente fez aqui? A gente não converteu essa taxa para ano. A gente passou esses 4 anos para meses. Colocou na fórmula e pronto, entendeu? Tá aqui, ó. Ah, beleza, Tá? entendi. A gente colocou na fórmula e pronto. Agora, se você tem uma taxa que é juro simples, ele é diferente do juro composto. Então, juro composto. Então, aí a gente precisa fazer essa equivalência. Aí, os financeiros geraram os caras financeiros geraram essa fórmula para fazer essa conversão, né? Para chegar naquela parte do valor que ele é exponencial, tá? Se a gente tiver só para fazer o cálculo, a gente utiliza como a gente fez naquele exercício. Ao invés de pegar o período em ano, a gente transforma ele em meses para ficar na mesma linha do juro que foi apresentado. Fica mais simples, né? Tá? Deu para entender? A única coisa aqui que aqui Deu? aqui não é mensal, aqui é anual, né? Aham, deu para Tá, entender. ó. Valeu, Aqui, ó, professor. aqui a gente tem que calcular anual. A gente está saindo do mensal, está indo para o anual. Eu peguei direto do livro, mas não corrigi. Então aí vocês corrijam no livro também. Depois eu não lembro qual página que é, mas é na 1.3. Dá uma olhada lá, isso aqui é anual. Os dois são anuais, tá?
Outra coisa que você ia falar, Pedro? Desculpa, eu falei em cima de você. Perdão, professor? Não, você ia falar alguma coisa, eu falei em cima de você. Não, falei só que entendi. Valeu. Tranquilo, tá legal. Valeu. Então, uma pessoa realiza uma compra, o valor à vista é 1.200, mas dá uma entrada de 300 e o restante deverá ser pago em 2 meses, né? Sob uma taxa de juro composto de 0,1 ao dia. Determine o valor a ser pago após 2 meses. Então, aqui ele traz, né? O diagrama apresenta, né? 0,1 ao dia, tá? 900, a entrada é 900, o valor à vista é 1.200, né? E aí ele vai fazer o cálculo, tá? Como o problema pede para calcular o valor após um mês e a taxa é apresentada ao dia, a gente vai converter para o mês, tá? Então, aqui a gente começa a trabalhar na parte de conversão, né? Então, o que que a gente tem? A taxa pedida, né, é um mês, que é 30, e a taxa apresentada é 1, que é dia, tá? Que a taxa era 0,01. Então, a gente já calcula a equivalência, né? 1,001 elevado a 30, tá? Aplica a potência, vai dar 1,0304 menos 1, e aí a gente chegou à taxa ao decimal 0,0304 e chegou a uma taxa de 3,04 ao mês. Então, a gente utilizou a conversão, tá? Aí, depois, o que que a gente vem aqui? A gente tem o valor à vista, que é 1.200, menos 300 da entrada, nosso capital vai ser 900. O juro mensal, a gente já tem, né? E o que que a gente faz? Substitui aqui. A gente vai trabalhar após 2 meses, então o nosso N é igual a 2. Então vai ficar 900 vezes 1,0304 elevado a 2, que vai dar 1,0617 vezes 900 dá 955,53, tá? Então, nosso valor depois de 2 meses vai ser 955,53 em juros compostos, tá? Então, a gente faz a parte da equivalência, né? E chega no valor final, tá? A equivalência é aquele, sempre naquela linha, né? É o P sobre o A. Aqui, o P é aquela que é pedida, né? Então, ele é pedida uma taxa mensal, é apresentado uma taxa diária, então, mensal sobre diário são 30 dias e o diário é um dia só, tá? Então, é sempre nessa linha que a gente vai fazendo a parte de calcular a equivalência, tá? Aqui é fazer exercício para ir acostumando, tá? Vamos fazer esse aqui, então? Deixar para vocês fazerem, ó. A taxa de juro pode ser apresentada por mês, por trimestre ou por ano, né? Então, ele quer que converta a taxa de juro composto de 1,12 ao ano em taxa ao trimestre. Aqui a gente pode fazer, transformar no o que a gente precisa transformá-la mensal, né? E depois faz ela para o trimestre, tá bom? Deixa eu copiar a fórmula aqui para vocês. Isso aí é a gente que vai fazer? Vocês que vão fazer, vamos treinar essa. Esse é o que está no AVA lá.
Tem mais alguns lá. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Lá no AVA tem mais alguns. Esse aqui eu vou dar um tempinho para vocês fazerem. Essa é a forma da equivalência. Tá? Então, vocês vão transformar. Primeiro, transformar. Ela está como anual e ele quer no trimestre. Então, vocês transformam ela no mensal e depois no mensal transforma no trimestre. Tá? Calma aí, professor. A gente tem que primeiro transformar ela em mensal e depois em trimestral? Isso é. Não Você, pode fazer. você traz ela para o mensal e depois transforma ela no trimestre. Então, vamos pensar junto aqui, né? Para fazer no mensal, né? Então, a gente tem ela no anual e a gente quer fazer no mensal. Então, ó, o que ela é pedida? É pedida no mensal. Se a gente está falando mensal, é 1, tá? E ela é apresentada no anual. Então, aqui, o A vai ser 12. Não, então, mas o que eu tava pensando era já fazer direto pro trimestral. É possível fazer isso ou vai ficar errado a conta? Eu tentei e não bateu, né? Mas dá. Aí o que você vai ter que fazer? Ela é pedida no trimestral, né? E aí ela é apresentada no anual. Agora, quantos trimestres tem no ano? Tem 4. 4. Então, aqui vai dar um valor meio estranho. Então, eu acredito que é melhor para não ficar debatendo muito, é transformar primeiro no mensal e depois no trimestral. Depois você pode fazer para comprovar, tá? Beleza, beleza, professor. Aí eu teria que fazer, eu já fiz aqui, ó, ao mês, já saiu o resultado. Aí eu Tá? multiplico por 3 ou eu faço essa fórmula de novo? Não, você tem que fazer a fórmula de novo, só que aí o seu P e o seu A vai modificar, Mas tá? errou pra mim aqui, que eu não sei o que colocar no P e no A. Você não então, ó, o que vai acontecer? No P é aquilo que você está pedindo, tá? Só que Ah, aí, como, aí, como a gente tá pedindo trimestre, tem 4 trimestres ao ano, a Não, gente não, não. coloca. Não, ou você trabalha trimestre ou você trabalha em mês. Como você jogou é isso que eu quis dizer que fica mais simples. A gente trazendo para um mês, para o Ah, mensal, aí depois você vai fazer para o trimestre, você vai trabalhar em 3 meses, entendeu? A sua comparação vai ser com o tá. mês. Só que aí, ah, então, tipo, eu tenho um mês e o meu A vai ser 1 e meu P vai ser 3? Isso, Ah, tá bom. tá? Por isso que eu quis trazer para o mês, porque daí a gente trabalha só com o número 1, né? Fica mais simples, Ah, ok, entendi, Pro. tá? aí vai ficar 3 sobre 1, né? Isso. Beleza. Valeu, professor. A ideia eu gosto bastante de simplificar, né? Porque senão a gente acaba, às vezes, querendo dar uma economizada, né? E aí fica um pouquinho mais complexo, tá?
Eu acho que deu errado aqui. É? Deu 7,84. Deve estar alguma coisa. Vamos já refazer. O Eu vou meu, fazer aqui. o meu deu 3,41. Vamos ver onde pegou aí. Ó, primeiro a gente vai transformar no mês. Tá aqui, tá? Então, o nosso P é 1 e o nosso A é 12. Aí deu 1 mais 1,12, deu 2,12 elevado a 0,083, menos 1, né? Aí vai dar a taxa do mês da 0,064, tá? Aí eu vou calcular no trimestre, 1 mais 0,064 elevado a 3 sobre 1, tá? Tá. E aí o valor do trimestre deu 20,46. Que aí arredondando é a B. Ah, eu entendi o que eu fiz errado aqui. Foi erro de atenção. O Pedro pegou? O meu deu 25,41 agora, professor. Ainda precisaria dar uma olhadinha aí o que tá pegando aí. Não, Porque o meu deu não poderia dar tanta diferença assim. Eu acho que eu já sei até o que eu errei aqui. Mas é isso aí, valeu, professor. Porque. Não. Ué, não coloquei um zero a mais. A Emily não está conseguindo falar, mas você entendeu agora? Porque eu vi lá no seu AVA que você tinha escolhido a opção errada, tá? Se quiser me mandar uma mensagem no WhatsApp para dizer que você entendeu. E eu fiz alguma coisa errada na calculadora, professor. Eu refiz Ah, aqui, é? agora deu certo. Eu só não sei dizer o que, eu acho que eu coloquei algum número errado. É. Deu exatamente 20,66 aqui. Alguma coisinha errada aí. Mas Eu é coloquei aquilo, um é número errado. fazer. Por isso que eu gosto de fazer. Se a gente fizesse direto no trimestre, com certeza vai dar. Mas aí a gente tem que trabalhar 4 sobre 12, 3 sobre 12. Eu não consegui chegar eu prefiro mais fazer em partes assim para a gente entender melhor, tá? Aham. Na verdade, eu tô com uma dúvida aqui, ó. Porque quando eu fiz 1,064 sobre 3, deu 1,20. 1,24, 5, blá blá blá. Bom, 1,064 elevado a 3. É. Vamos ver. Ou será que eu tô. 1,064. 1,064, Enter, 3, 1,2046, né? 1,2046. Aí Subtraiu 1,2046. Agora vai subtrair o 1, né? Aham. Enter, 1 menos. Dá 20,46. Vezes 100, né? Ah, é verdade. Tem isso aí. 20,4555. Agora, se a gente for usar duas casas, tá? 20,46. Ah, sim, eu Tá? pulei a última. Mas às vezes a gente pega mesmo no cálculo, né? Mas o mais importante aqui, né? E que eu quero que vocês
façam as questões do AVA, né? Peguem o jeito desse aqui, né? Então, é sempre aquilo. Aquela que a gente quer é usar bem esse aqui, né? O que tá falando aqui, tá? Aqui, ó. O A é aquilo que é apresentado, então o A vai embaixo, né? Então, se é apresentado para você anual, então aqui o A vai ser 12, né? E o pedido, se você quiser em mês, aqui o P é 1. Se for o contrário, se ele é apresentado em mês, então o nosso A aqui vai ser 1, e eu quero calcular anual, o P, aí vai ser 12, como a gente fez agora do trimestre. Foi apresentado em mês, a gente colocou o A como sendo 1, e o pedido em 3, porque era o trimestre, tá? Então, esse aqui que é o segredo. Tem alguns exercícios lá no AVA para vocês fazerem, né? Para treinar, porque o segredo aqui é mesmo só aqui, né? Pegar quem é o P e quem é o A, né? Então, e aí a gente pode ir um pouquinho pela lógica, né? Se eu for chegar, eu tenho uma taxa anual, né? E eu quero transformar em mensal, essa divisão aqui não pode dar um número grande, porque o resultado final aqui vai ser um resultado pequeno. Então, se eu, por exemplo, colocar, eu quero chegar no mensal, o mensal nunca pode ser o 12 aqui em cima e aqui embaixo 1, porque essa potência vai dar um número alto e a minha taxa de equivalente vai dar um número mais alto ainda. Quando vocês fizerem, vocês vão chegar numa taxa equivalente que vai dar muito maior que 112 se vocês colocaram aqui o P como sendo 12. Então, é bem naquela linha de uma análise crítica para se fazer, tá? Tudo Tá bem, bom, pessoal? Pro. Tudo bem? Sim, tudo Beleza, certo. beleza. Então, eu vou deixar para vocês fazerem os exercícios da unidade 1, seção 3, né? Tiver dúvida, me passa no WhatsApp, né? E aí eu preparo o exercício, né? Porque, quer dizer, aqui até dá para a gente, eu colocar a minha mesinha digitalizadora para colocar aqui, mas às vezes, como está em projeção, não sei o quê, trava, a gente vai ter que parar, não sei o quê. Então, é melhor vocês passarem, eu faço aqui, e aí no início da aula eu já vou responder esse da Gabi, o Pedro me passa alguns, se a Emily tiver dúvida também me passa, né? E aí eu preparo todos os exercícios e a gente discute antes da aula, tá bom? Tá bom, prof. Tá? Sem problema, professor. É melhor Legal. ainda que você pode ver o exercício com calma e tal também. Isso, porque às vezes é mais para desenhar direitinho, para ficar melhor a explicação, tá? Exato. Beleza, Então tá. professor. Então, Obrigadão, viu? o que a gente tinha que ver hoje era isso, né? Então, obrigado aí pela participação de vocês, né? E vamos seguindo, tá bom? Valeu, Tá bom, professor. prof. Obrigada. Tá, boa noite, então. Boa Um noite, abraço. professor. Boa Abraço pra noite, você. prof. Boa noite. Tchau. Tchau, Abraço, tchau. abraço.